Pai do Senhor, meus queridos, não precisa nem ser profeta, né, irmãos, para saber que o orvalho da graça de Jesus está derramado aqui. Isso é uma noite de bênção, de cura, de libertação, de vitória, porque nós estamos sendo atraídos pela graça do Senhor. Deus abençoe, podeis assentar. Com muita alegria no meu coração, eu externo nesta noite a minha gratidão a Deus pelo privilégio de poder estar aqui uma vez mais. E agora é novamente a minha casa, a igreja que Deus escolheu para que eu esteja congregando. Muito obrigado, Bispo Oídes, Bispa Neuza, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Pastor Samuel, Pastor Eliseu, Pastor Lucas, Pastor Edmilson e Pastor Henrique. Que Deus continue abençoando a todos aqui. Se você puder, abra sua Bíblia, ou juntos poderemos ler Lucas capítulo 10. Há uma parábola de Jesus aqui que fala muito ao meu coração. Lucas 10, a partir do versículo 25, é uma das perguntas mais importantes que tem nas páginas neotestamentárias. O versículo 25 a seguir diz: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe: Respondeste bem, faz isso, e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que não descia, mas que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. É impressionante que o doutor da lei quer pegar Jesus de alguma forma, porque esta era a presença de Jesus enquanto era bênção para a multidão, para as pessoas, era uma ameaça para os fariseus. Então se aproxima um desses intelectuais da época, religiosos, capacitados, extremamente treinados na escola do saber. Aproxima de Jesus e diz: O que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus diz: Como é que está na lei? Do jeito que você lê. Ele diz: Não, lá está escrito por Moisés que amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma,
de todo o seu entendimento, e ao seu próximo como a ti mesmo. Então Jesus simplesmente diz: faz isso. Já que está escrito e é assim que você interpreta a lei, faz isso e você vai herdar a vida eterna. Porque se você amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo, não haverá limites para você. Interessante que ele, querendo se sair bem nessa situação, ele pergunta com a cara mais hipócrita do mundo: mas quem é o meu próximo? Então Jesus vai relatar uma parábola dizendo que um homem estava em Jerusalém. O que representava Jerusalém naquele contexto? Jerusalém era a cidade de Davi. Jerusalém era a cidade do grande Deus. Estava edificada sobre montes. Para você ir a Jerusalém, você geograficamente tem que subir. E para sair, obviamente, você tem que descer. Mas Jerusalém também, lá no mesmo Evangelho de Lucas, capítulo 24, aliás, o Evangelho que Lucas registrou, né, porque o Evangelho não é de Lucas, o Evangelho é de Jesus. Lá em Lucas 24, 49, Jesus diz: permanecei na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Portanto, Jerusalém também é o lugar da promessa. Sair de Jerusalém é se distanciar do lugar que Deus estabeleceu como sendo o lugar da promessa. Jerusalém era também o lugar do templo de adoração, o templo que foi edificado para Deus. A glória de Deus no dia da sua inauguração se manifestou de uma dimensão tão extraordinária que a Bíblia diz que os sacerdotes que estavam ministrando, eles se prostraram, eles não conseguiam sacrificar os animais, eles não conseguiam levar o incensário por conta da glória de Deus dentro daquele ambiente. A glória de Deus foi tão profunda que Deus então estabeleceu uma coisa inédita. Ele disse: Salomão, já que a minha glória não pode estar aí com vocês, porque vocês não suportam, então eu vou colocar 3 coisas que vão representar a minha glória. Eu colocarei a partir de hoje nesse lugar o meu nome, os meus olhos e o meu coração todos os dias que esse templo estiver edificado. E é por isso que aqui há salvação, aqui há transformação, porque o que impera aqui é o nome que está acima de todos os nomes, o nome do Senhor Jesus Cristo. Acontece que Jerusalém representava muito, mas o que faz uma pessoa sair de Jerusalém, lugar da bênção, lugar da promessa, lugar da adoração? O que tem lá em Jericó que nos encanta tanto, a fim de nos tirar de Jerusalém? Talvez não era exatamente o que tinha em Jericó, mas o que deixou de ter em Jerusalém. A religiosidade tomou o lugar, o espaço da espiritualidade. O pão da vida, que era Jesus, foi rejeitado por aqueles que deveriam protegê-lo. E agora acontece que alguém desce de lá e na descida, e há descidas e mais descidas na nossa vida, não apenas espiritualmente ou financeiramente, mas as descidas da nossa existência. Quando nós nos perdemos no caminho, quando nós não nos encontramos mais na Jerusalém de Deus, perdemos o rumo e a direção, observamos demais os pequenos detalhes e esquecemos da essência. Eu não sei você, irmão, eu cheguei aqui 6h30, a maestrina Elza, carinhosamente a gente chama de Elzinha, estava aqui com a sua equipe louvando, ensaiando, e a presença de Deus já estava nesse santuário. Eu estava ali ao lado do pastor Henrique César refletindo: que culto é esse tão extraordinário, tão molhado pela graça, pelo orvalho. Eu tenho certeza que pessoas aqui hoje vão sair daqui curadas no corpo
e também na alma. Pessoas vão sair daqui hoje com uma nova perspectiva de vida. Por quê, pastor? Porque a presença de Jesus se faz neste lugar. Aliás, a presença de Deus sempre esteve aqui, mas parece que tem dias que Ele está mais perto, que a gente sente mais. Eu não sei se é a gente que fica mais sensível, ou se é Ele que chega mais perto, mas o certo é que a gente está mais pertinho nesse culto. Amém ou não amém? Agora acontece uma coisa, que ao descer, ele foi surpreendido por salteadores, aqui está no plural. Eu já ouvi inúmeros pregadores que falam que esses salteadores aqui, fala dos 3 inimigos da igreja, que é o diabo, a carne e o mundo. Independentemente dos nomes que possamos dar a esses salteadores, a verdade é que quando nós saímos do lugar da promessa, nós somos alvos dos salteadores que tentam roubar a nossa paz, porque aquilo que a gente recebe em Jerusalém, você não vai encontrar em Jericó. Jericó você pode encontrar fama, mas em Jerusalém você encontra dignidade. Em Jericó você pode encontrar nome, mas em Jerusalém você consegue encontrar honra. Lá em Jericó você pode ser muito conhecido, mas em Jerusalém o céu te conhece. Ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, porque você é conhecido no céu. Você pode encontrar seguidores lá em Jericó, mas é só em Jerusalém que a gente vai encontrar adoradores. Então, quando nós saímos do lugar que Deus nos estabelece, nós somos vítimas desses salteadores que roubam. Em Jerusalém nós temos paz. Você já parou para pensar que você mesmo não tendo um bom emprego, não ganhando tão bem, não tendo o carro do sonho, não tendo a casa do sonho, mas você tem um tesouro que milhões de bilionários nesse planeta não têm. Você tem um tesouro chamado paz, paz que o mundo não dá, paz que o mundo não tem, mas você tem. Talvez você ache que o seu carro é o mais simples de todos, mas eu conheço um homem que disse que daria toda a sua riqueza para poder andar, é dono de uma grande máquina de velocidade, que faz parte da Fórmula 1, está na cadeira de rodas e disse daria tudo isso, ver os meus carros chegarem a 300 quilômetros por hora e eu não consigo sair do lugar se não for por ajuda de uma cadeira de rodas. E você não tem uma Ferrari, você não tem uma Lamborghini, você não tem um grande carro, mas você tem 2 pernas para vir para a casa de Deus, para engrandecer o nome de Deus e para celebrar o Senhor. Paz, riqueza extraordinária. E ao perder isso, ele foi espancado e foi abandonado, porque o mundo vai nos descartar. Você, enquanto tem, você no mundo é o cara, você é o gás da Coca-Cola, mas o dia que você deixa de ter, você é simplesmente descartado. Aliás, eu disse uma vez aqui que nós vivemos a era dos descartáveis. Você vai na casa do irmão comer um churrasco, a carne é até boa, mas o pratinho é meio endemoniado, aquele pratinho. Aquilo é luta, irmão, aquilo não é coisa de crente. Aí você pega um garfo, irmão, se a carne não for filé, o garfo quebra. O garfo, porque é descartável. O copo, aquele copinho, que o menino toma um refrigerante e depois fica assim, fazendo aquela orquestra maligna. Crac, crac, crac. Aquilo vai irritando a gente. Descartáveis.
Mas eu tenho uma notícia do céu para você. Você nunca será descartado por Deus. Por mais que pecamos, por mais que erramos, por mais que sejamos falhos, mas todas as vezes que nós confessamos e abandonamos o nosso pecado, vem ao nosso encontro a misericórdia de Deus. O juízo, a Bíblia diz que o trono de Deus está estabelecido em justiça e juízo. Ninguém consegue se aproximar, missionária Priscila, de Deus, porque tem dois seguranças lá no trono de Deus, chamados justiça e juízo, que ninguém ultrapassa. Mas a Bíblia diz que adiante da justiça vai a misericórdia. Quando ninguém pode chegar, a misericórdia nos acolhe, e não tem força de justiça e nem do juízo, porque a misericórdia é maior do que a justiça e do juízo. Ele nos leva à presença do Deus eterno. É por isso que você está dando glória a Deus e aleluia nesta noite, porque a graça e a misericórdia de Deus nos alcançou. E de repente, jogado, desprezado, sem perspectiva de vida, desce pelo caminho o sacerdote, o representante máximo da religião. E talvez aquele moço que estava quase morto, por alguns momentos de lucidez, ele pensou: agora chegou a minha solução, chegou o meu refúgio. Está passando o líder religioso. O discurso é muito bonito, mas não tem prática. Ele disse, olhou, viu aquele moço ensanguentado, arrebentado, e passou de largo, ignorando. Mais um pouco, parece que até havia combinado. Vem o levita, o pessoal do louvor, os músicos, que na hora que pega o microfone, aí Deus chega, balança e glória, e agora acontece, é bola de fogo, é anjo de fogo, é roda de fogo, é tudo de fogo, mas só na hora que está. Deu para perceber? Passou e ignorou. Aquele moço já era. Mas o samaritano, que os judeus consideravam pior do que um cachorro, não descia, porque o samaritano não podia ir lá para Jerusalém. Ele ia pelo caminho, e a Bíblia diz que o samaritano olhou, viu e se compadeceu. Sabe por que você chegou aqui hoje? Talvez você chegou aqui quebrado, arrasado, emocionalmente fragmentado, mas você está aqui porque o bom samaritano chamado Jesus viu você e se compadeceu. Ele não chega e pergunta para o rapaz o que aconteceu. Ele não diz, está vendo aí, vai deixar Jerusalém, isso é para você aprender. Não. Esses dias eu estava aqui em Goiânia e vi um motociclista aí. Parece que todo dia um motociclista aí, eles perdem o capacete. Caído, chegou o pessoal do SAMU, e ele está lá, com fratura exposta. O pessoal da SAMU não foi socorrê-lo, estava com a prancheta na mão, perguntando para quem estava perto, o que aconteceu, como é que foi, quem é que foi o culpado aqui, o motorista do carro, do ônibus, ou foi o motociclista? Não é assim que o SAMU faz? Não. Para o SAMU, para o socorrista, pouco importa quem é o culpado. Eles não estão ali para saber quem é o culpado. Quem vai fazer essa avaliação é a perícia. O socorrista está ali para socorrer o ferido. Mesmo que seja ele o culpado, o que está quebrado, não importa. Há muitas pessoas que querem ser fiscais.
descobrir a razão, por que o irmão está desse jeito, porque a pessoa está nessa prova. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para fazer parte da SAMU celestial. Ele te chamou para socorrer os feridos, o machucado. E aquele samaritano, ele faz uma coisa interessante. Ele vê aquele moço quase morto, e a Bíblia diz que ele passa duas coisas nele. Primeiro, o azeite. Eu não sou da área da saúde, eu fiz história, então teologia, pós-graduações nesta área, mas eu não manjo muito da área da saúde. Mas eu fiz um curso assim de uma semana com enfermeiros e médicos, e eu peguei assim umas coisas interessantes, porque quando vai socorrer alguém que está todo machucado, primeiro tem que limpar aquela ferida. Quem é enfermeiro aqui sabe disso. Limpa a ferida, para depois colocar o remédio. Então o certo seria primeiro o samaritano passar o vinho, que na verdade não é vinho, era uma espécie de vinagre, é um vinho azedo, não era vinho para ser ingerido, era vinho para ser usado em feridas. E aquilo arde, queima. Mas ao invés dele passar o vinagre, primeiro ele passa o azeite. Porque na composição de Deus, Deus primeiro restaura para depois disciplinar. Lá no Éden, quando Adão pecou, Deus, ao verificar o pecado, o erro do casal, Ele primeiro faz as vestes e depois expulsa do jardim. Ele não expulsa do jardim sem veste. Deus primeiro restaura para depois disciplinar. A religião disciplina, e se você sobreviver, meu irmão, você consegue, você vai em frente. Mas o que Deus está nos dizendo nesta casa, porque esta casa é um lugar de cura, é um lugar de saúde, é um lugar que o azeite de Deus vem em primeiro lugar. Não importa como você chegou, o importante é que você está aqui. E o azeite de Deus está aqui para sarar as suas feridas. Precisamos de azeite mais do que nunca. O azeite não só que sara, mas o azeite da unção. Tem tanta gente impressionada hoje com algumas pessoas que fazem milagres, que fazem fogo cair do céu. Irmão, não se impressione com dons, nem com talentos, porque dons e talentos movem a multidão. Mas o que nós precisamos não é do talento em primeiro lugar, precisamos da unção. Porque lá em Isaías diz que a unção é a única coisa que quebra o jugo. É esta unção que está nesta casa, capaz de quebrar os nossos jugos. Só quem pode levantar uma das suas mãos. E eu vou terminando por aqui, dizendo que este samaritano, ao passar o azeite e depois passar o vinagre, pega aquele moço, coloca no lombo do animal dele, ele dá o lugar dele para o ferido. E leva para uma estalagem chamada Assembleia de Deus Campinas. E chega nessa estalagem, entrega na mão do representante desta casa, o bispo Eudes. E dá para ele 2 dinheiros, diz: eu estou te dando a minha graça e a minha misericórdia, para você cuidar dele. E se você gastar mais, porque às vezes gasta, eu já pastoreei, eu sei como é que é, não nessa dimensão, né? Mas eu sei como é que funciona. Você gasta muito além daquilo que às vezes você recebe. Noites sem dormir, você vem bem arrumado para a igreja, a pessoa diz que você é exibido. Você vem mal arrumado, diz que você é um pobre coitado. Se você vem de carro velho, é porque você está debaixo de maldição. Se você vem num carrão novo, você bate a mão no bolso e diz: ai, lá foi meu dízimo desse mês. Se visita muito, o povo diz que é enjoado. Se não visitar, diz que é preguiçoso.
Se está junto dos jovens é porque é menino, e se está dando apoio para a terceira idade é porque o meu pastor parece peça de museu, só gosta de coisa velha. Então é complicado isso. Então se gasta às vezes, se desgasta. Mas aí Jesus, o bom samaritano, disse: eu estou indo numa viagem, eu estou te dando isto para cuidar dele. Mas quando eu voltar, eu estou indo, mas eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou te pagar tudo. Tudo que você envidar no reino de Deus, fique tranquilo, quando Ele voltar, Ele vai te pagar tudo que você fez. Só quem pode glorificar a Deus. Fique de pé. Fique de pé, por favor. Oh Deus maravilhoso. Lá eu vou, né, rap, né, fel, né, step, né, helves. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu quero perguntar se nesta noite tem alguém que está afastado da comunhão, que saiu de Jerusalém, foi dar uma volta lá em Jericó, mas o Espírito do Senhor te trouxe aqui hoje. E eu gostaria de saber se você gostaria de voltar para o seu lugar. O seu lugar é Jerusalém. O seu lugar é o lugar da promessa. Perguntar se alguém aqui nesta noite que porventura ainda não é evangélico, e eu não estou te convidando para se tornar religioso, nem para mudar de religião. Eu estou te convidando hoje para ser abraçado pelo bom samaritano chamado Jesus, que tem azeite e vinho para aplicar nas suas feridas, nas suas frustrações e decepções. Alguém nesta noite, e eu tenho certeza que a igreja está orando, alguém nesta noite que gostaria de voltar para Jesus, de voltar para a casa de Deus, alguém que nesta noite gostaria de entregar a sua vida, o seu coração, o seu entendimento, a sua força para o Senhor Jesus. Nós te convidamos aqui agora, porque esse é o momento de salvação. Esse é o momento que Deus pode mudar, dar um giro de 180 graus na sua vida. Isso é chamado de conversão. Você está indo numa direção, mas hoje você vai tomar outra direção. Alguém, a um jovem, uma moça, um rapaz, um senhor, uma senhora, nós vamos orar. E se você gostaria de fazer isso, não se sinta acanhado. Hoje é o dia, esse é o momento, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu quero orar com você, por todas as pessoas que estão aqui, que por alguma razão os salteadores conseguiram ferir você. Nesse caminho você foi machucado. E eu gostaria de nesta oração incluir você. E eu vou pedir uma coisa, não há necessidade de ninguém vir aqui à frente, mas eu vou pedir uma coisa, que toda a igreja dê as suas mãos. E nós vamos estar orando simultaneamente uns pelos outros.